apenas piloto de teste da Williams e acabou derrotado por esse novato, Damon Hill, na primeira vez que os dois disputam juntos um treino oficial de Grande Prêmio. Mansell estranhou o carro e suas reações nervosas, como ele mesmo definiu. Isso quer dizer que os 18 meses de ausência correndo em uma categoria em que os carros são parecidos na forma, mas completamente diferentes no comportamento em pista, fizeram Mansell perder o ritmo. Mas até isso foi bom para aumentar a briga em um treino oficial, como se viu em Mahincourt. Mansell, Hill e Schumacher se revezaram na pole. No final, acabou dando os dois pilotos da Williams à frente. E pela primeira vez desde o começo do campeonato, o alemão Schumacher fica fora da primeira fila no grid. Hill e Mansell largam na primeira fila. Schumacher e Alesi na segunda, Berger e Eddie Irvine na terceira. Rubinho Barrichello, com o 7º tempo, está na quarta fila. E Christian Fittipaldi, o 18º colocado, tem a 9ª fila. Reginaldo Leme, de Mahincourt, na França, para o Esporte Espetacular. E vamos tocando a bola para Dallas. Lá estão a... O alemão está fazendo segunda vez no mesmo lugar. E olha a viseira dele toda atrapalhada ali. Como ele passa, ele está tentando, ele está no desespero. Não tem mais sobreviseira, nitidamente não tem sobreviseira. E aquele óleo daquele Sintec, quando ele andou atrás daquele Sintec, o óleo do carro ficou todo na viseira. Ele está tentando limpar ali de toda forma. Deve estar no desespero ali, o Schumacher não enxergando nada. E agora o Alesi já vai para cima do Hill, que é o segundo. Eu dizia que a equipe trabalhou mal, permitiu essa diferença do Schumacher para o Hill que você vê aí. E depois permitiu que o Alesi, no box, tomasse o lugar de Nigel Mansell. Só que agora a diferença já é bem maior. Mas ali ele tomou, foi um segundo ponto 9 que permitiu que ele tomasse o lugar de Nigel Mansell. 94 Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Aí você vai vendo o Nigel Mansell. Aí o Leão. Mostrando que a coisa é complicada mesmo, ó. Ele já perdeu aquela terceira posição para Alesi. E já tem Gerhard Berger ali, que já vem atormentar a vida do Leão. E ele continua lá andando forte, né? É impressionante. A cada vez que há uma comparação dessa, uma troca, é que se percebe. Aí não se está criando forçação de barra, não está fazendo nenhuma espécie de promoção em cima da Fórmula 1, não. A verdade, pra onde ele vai? Vai para onde? A verdade é que o ritmo é completamente diferente. A dificuldade de dirigibilidade dos carros, completamente diferente. E a turma, completamente diferente. Reginaldo Leme, quantas voltas, quantas andamos? E como a gente esperava realmente. 29 voltas. Acabamos de completar 29 voltas, Galvão, Schumacher em primeiro. O Hill, 7 segundos e meio atrás do Schumacher. O Alesi em terceiro. O Berger já ultrapassa o Mansell, já é o quarto. O Mansell está no boxer nesse momento para efetuar o seu segundo pit stop. Isso quer dizer que o Barrichello pode ganhar a posição, já passou, já foi para quinto lugar. E o Christian está em oitavo ainda, sem nenhum pit stop. Me parece curto esse período de Mansell. Aí a batida, hein? Aí a batida, companheiro Morbidelli, companheiro de Christian, que se enroscou todo ali. Veja só, entrou Olivier Panis. E olha lá, você vai ver agora, olha só o que deixaram o Schumacher. Mas olha só, na frente dele, ele é só o líder. Aí de repente ficou aquele estacionamento por ali, ó. E ele saiu procurando um lugar para passar. Conseguiu lá por fora passar, Panis
e Morbidelli que ficaram enroscados, um de frente para o outro por ali. E aí vai parando o Martin Brundle. O motor Peugeot, a McLaren que mostrava muito desenvolvimento, muitas possibilidades no início da temporada, mas o motor Peugeot vem deixando na mão, corrida após corrida, Mika Häkkinen e Martin Brundle. Mais uma vez dá a impressão de ser o motor Peugeot ali que foi para o espaço. Os carros vão parando, Sintec parada, que você viu batida da Ligier com a Arrows, está aí a Sintec parada. Você viu o Martin Brundle abandonando, já são poucos os carros na pista, esse é o Brabham. Já são poucos os carros na pista. Vai voltando aí o Martin Brundle, depois de ter abandonado mais uma prova com a sua McLaren Peugeot. Reginaldo, parece que vai sentindo ainda mais, porque ele voltou 2 segundos atrás do Alesi, perdeu esses 18 segundos, que já estava atrás do Alesi. O Berger já estava colado. Me pareceu curto espaço de tempo na pista para a segunda parada de Nigel Mansell. Nós até por telefone conversávamos isso ontem, essa expectativa exatamente da dificuldade que o Mansell fosse ter. E dessa comparação, que tem impressão, Reginaldo, que não estou forçando a barra e fazer exatamente essa comparação, que a cada vez que a gente tem a possibilidade de ver um pular de um carro para o outro, sente realmente uma diferença brutal. Você concorda? Exatamente, Galvão. Aí há uma diferença muito grande, inclusive na utilização dos jogos de pneus que tem à sua disposição, que na Indy normalmente ele faz muito mais paradas de boxe e muito mais trocas. Então ele tentando se readaptar a esse carro, não conhecendo ou tomando de novo conhecimento com as reações, como ele mesmo disse, nervosas de um carro de Fórmula 1, ele pode ter gasto muito mais pneu do que devia, sem ter andado no limite que ele queria. Então você vê que ele perde realmente, está na 6ª colocação. Ele voltou atrás do Barrichello depois dessa segunda parada, ele voltou 8 segundos atrás do Barrichello. Era de se esperar que com o carro da Williams, olha, finalmente o Christian para na volta 31, vamos ver que posição que o Christian vai voltar. Então era de se esperar que o Mansell, na volta com um carro muito melhor, com um carro que nessa pista se adaptou muito bem, fosse tirando uma diferença muito grande em relação ao Rubinho. Mas não, ele passou nessa segunda volta 7,9, quer dizer, ele tirou 1/10. Então a posição do Rubinho, vamos ver, o Mansell é claro que tem condições de ameaçar, mas vai ser até uma boa briga, porque a hora que ele chegar no Rubinho, vai dar briga por essa 5ª colocação. O Christian volta à pista. A volta do Christian, que arrisca, portanto, uma parada só. Fica claro que ele para aí pela metade da prova. Schumacher, depois Hill, depois Alesi, que você vê aí, depois vem Berger, Rubinho, o Mansell voltando, e o Christian ocupava ali a 7ª posição antes da parada. É importante checar em que posição voltou o Christian Fittipaldi. Ele tem feito isso porque ele tem uma forma muito suave de dirigir. Mesmo antes do reabastecimento, conseguiu corridas como na última temporada em Mônaco, ou mesmo na África do Sul, isto em 93, quando ele pontuou em 4º, quando pontuou em 5º. Ele conseguiu corridas de não parar para trocar pneus, dirigindo de forma realmente muito segura, muito suave, poupando o equipamento. Não tinha equipamento para andar à frente, dirigiu de forma poupando o equipamento. Isso quer dizer que ele só sabe andar assim? Não. Porque me disse, na véspera do Grande Prêmio de Mônaco, quando ele largava na 5ª posição, me dizia o Cristo, vou ter que correr diferente agora, né? Vou para cima deles, né? Não tem essa de fazer corrida para chegar. Eu vou sair arrebentando e vou para cima. E quando quebrou, estava na 3ª posição e fazia uma belíssima corrida no Grande Prêmio de Mônaco. Falando nele, está ele aí, exatamente acima, à frente da Ferrari. Tem uma volta atrás em relação à Ferrari. Aí permite a ultrapassagem do Jean Alesi, que é o 3º colocado. Está aí o Christian Fittipaldi. E a gente fica na expectativa. A partir da Inglaterra, a gente completa 8 voltas. Completa 8 provas. Na segunda metade do campeonato, vamos conversar muito sobre esse problema de destino de Rubens Barrichello e de Christian Fittipaldi. Destino como equipe para a temporada de 95.
Isso é muito importante para o automobilismo brasileiro. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. Aí você vai vendo a Tyrrell de Blundell. Não é só uma simples parada. Não é só uma simples parada para troca de pneus, não. Retirada ali a carenagem. Reginaldo Leme. Rio mais longe, Alesi chegando. Dá para brigar pela segunda. O líder é Schumacher e a gente vê mais um passeio. O Rio cada vez mais longe do Schumacher. 8,79 agora a diferença. Mas o Alesi que começa a chegar um pouquinho. Também não muito não, mas começa a chegar um pouquinho. O Alesi sente que o carro está rendendo melhor. E o Berger também está em quarto colocado, quer dizer, a Ferrari está bem. O Rubinho se mantém em quinto. E veja bem, o Mansell chegou muito na volta passada. Chegou 3 segundos, porque o Rubinho encontrou adversários, encontrou retardatários na pista. Então a diferença chegou a 4,9, a diferença que era de 7,9. Só que agora nessa volta livre que o Rubinho deu, já aumentou a diferença para 6,5 em relação ao Mansell. Mas isso aí vai dar muita briga ainda até o final pela 6ª colocação. A posição real do Christian, depois da troca de pneus, é o 12º lugar. Ele está 5 segundos atrás do Martini e 7,2 à frente do Johnny Herbert. Aí a Ferrari vai para o box. Jean Alesi, 3º colocado. A gente fica de olho na Ferrari e o Reginaldo fica de olho na pista. Vai dizendo, se passa Berger. Ei, Ferrari, que eles podem, olha, eles podem saber não fazer carro, mas trocar pneu eles sabem, viu? É uma coisa impressionante como eles trocam rápido, como funciona a equipe de boxe da Ferrari. Aí você vê Jean Alesi em outra troca fantástica da equipe Ferrari. Daqui a pouco as emoções da Copa do Mundo. A partir de meio-dia, Oliveira Andrade, Raul Plasman e Arnaldo César Coelho com Arábia e Suécia. 2 da tarde, horário do Brasil, né? Eu falei meio-dia, acho que é horário de Dallas, onde é o jogo. Então 2 da tarde, horário do Brasil. A gente trabalha, olha só, com o fuso horário em relação ao Brasil. Nos Estados Unidos tem 4 diferentes. E agora juntou mais o da França. Se você juntar com o do Brasil e da Califórnia, dá 9 de diferença. Aí, deu um nó. Às 2 da tarde, horário do Brasil, direto de Dallas, Oliveira Andrade, Raul Plasman e Arnaldo César Coelho, Arábia Saudita e Suécia. E às 5h30 da tarde, horário do Brasil, pra vocês terem uma ideia, 5h30 da tarde, horário do Brasil, é 1h30 da tarde, horário onde vai ser realizada a partida em Los Angeles. Então 5h30 da tarde, horário do Brasil, o Kleber traz as emoções de Romênia e Argentina. E amanhã nós estaremos todos juntos. Milhões e milhões de brasileiros juntos, todos ligados. O Brasil enfrenta os Estados Unidos. Nós começamos com Holanda e Irlanda. E depois seguimos direto. Aí Schumacher. Depois seguimos direto. Estaremos lá no Stanford. Eu, meu amigo Edson Arantes Nascimento, o Pelé. Mais Arnaldo César Coelho, toda a equipe de reportagem da Globo presente à Copa do Mundo. E nós estaremos com todos os momentos que antecedem a partida. O Schumacher vai voltando, com a chegada da seleção, com a torcida da seleção brasileira, com a torcida americana que será muito grande, sem dúvida nenhuma. Porque é o dia da independência
Brasil e Estados Unidos, amanhã o Brasil define a sua sequência na Copa. Aí de volta com Damon Hill, Schumacher parou, Hill não parou. Reginaldo nos dá a posição exata da prova. Bom, o Schumacher, com aquela parada, ele perde a primeira colocação, mas nós não sabemos ainda exatamente a diferença e a posição em que ele voltou. Estamos esperando completar essa primeira volta. De qualquer forma... Tá aí no visual, ó. Exatamente. Ela fica aí no visual, Reginaldo. Passou o Hill ali, exatamente este hairpin de diferença entre Hill e Schumacher. Siga. Nós vamos dar exatamente a diferença de tempo no momento que os dois completarem a volta, mas vale a informação de que o Barrichello, o Rubinho, continua se mantendo à frente do Mansell numa diferença que varia muito pouco. A diferença continua em 6 segundos, quer dizer, está dando por enquanto ele com a sua joda para se manter à frente do Mansell na 5ª colocação. E o Christian, 12º, também mantendo ali a posição. Agora o Rio completa a volta e o Schumacher passa 7,391 atrás do Rio, que ainda tem que fazer mais uma parada, hein? A não ser que ele esteja arriscando. Também a pista é lisa, o carro andou bem melhor aqui do que nas outras, mas também não é assim para correr esse risco. Aí, portanto, o Reginaldo Leme acompanhando todos os detalhes para você do circuito de Mancu. Você viu o André de César, você vai vendo aí Schumacher, que tem a 2ª posição, atrás de Damon Hill, contando sempre que Schumacher teve 2 paradas e Damon Hill apenas 1 parada. Antes, quando era só a questão do pneu, ficava um pouco mais fácil se chegasse à conclusão. Hoje você tem. Aí Larousse abandonando a prova. Olivier Berretat, Larousse, número 19, o monegasco Olivier Berretat. Hoje você tem o problema do combustível. Você pode fazer um reabastecimento com quanto combustível você larga. Qual é a quantidade de combustível que você utiliza numa parada. Mas pela forma com que o Rio andava junto com o Schumacher, e o Schumacher já fez 2 paradas, ele não poderia estar, Reginaldo, aí me parece até a questão da sequência do raciocínio, que ele não poderia estar com tanto combustível mais assim, que permitisse aquela parada só para complemento, para andar junto com aquele ritmo do Schumacher. Então ele estaria realmente com um desenvolvimento muito melhor. Me parece mais ou menos por aí, não? É o mais provável, Galvão, que realmente seja isso, e então o Rio vai ter que dar aquela parada. E olha, ainda assim, o Schumacher já vem tirando aquela diferença, já baixou um pouquinho mais, já está 6,5 atrás do Rio. Quer dizer, mesmo na pista, em condições normais, se os dois continuarem assim, do jeito que estão até o final da corrida, dá toda a pinta, pelo número de voltas que faltam, dá toda a pinta de que o Schumacher tem condições de chegar e passar o Rio, mesmo sem o Rio ter que parar de novo no box. Rubinho Barrichello vem atrás de Berger. Quanto atrás de Berger? Quanto à frente de Mansell? Ele que é o 5º. O Rubinho está 5 segundos à frente do Mansell. O Mansell tirou 1 segundo nessa volta, nessas 2 últimas voltas. E ele está atrás do Alesi, porque o Berger, com aquela parada do Alesi, o Berger ganhou a 3ª colocação. Então o Alesi está 1,119 atrás do Berger e o Rubinho 9,164 atrás do Alesi. O que quer dizer que dá uma diferença de quase 10,3 do Rubinho para a 3ª colocação, que seria um pódio. Aí a sua torcida. Temos muita corrida pela frente. Essa alteração na Ferrari também em função da parada do Alesi e da não parada do Gerhard Berger. 4,7, olha que o Reginaldo informava 5,6 na volta anterior, já é 4,7. Tá certo, tem diferença de pneu, tá bem calçado, tá com pneus novos ali o Schumacher, a diferença já vem no visual. E o Rio vai parar já para fazer a sua troca, e aí vai perder o tempo da desaceleração, da troca, da volta. Ele que já estava bem longe do Schumacher é capaz de perder ainda mais contato. Vai aí a Ligier Benetton para o box para fazer também parada e troca. Henrique Bernard é outro que botou um biquinho vermelho ali na frente para diferenciar em relação a Olivier Panis. Aí o pit stop da Ligier, já com o domínio, digamos assim, de societário, como é que é? Acionário, tá certo. Da Benetton, da equipe Benetton.
Mudou tudo, porque o chefe de equipe passa a ser um americano. E perde muito tempo ali na sua parada de boxe. A Fórmula 1 volta no final de semana, hein? Ela atravessa ali o Canal da Mancha, sai da França, vai para a Inglaterra. Vamos ao Grande Prêmio da Inglaterra. Olha o que balançou aquele aerofólio ali atrás. Na hora da freada. Ela sai da França, vai para a Inglaterra, o Grande Prêmio da Inglaterra, veloz circuito de Silverstone, 8ª etapa do campeonato. Aí o Leão já vai estar mais adaptado e vai exigir talvez até um pouco menos de mão de obra. Depende da confirmação se ele corre ou não no Grande Prêmio da Inglaterra. Continua diminuindo a diferença, Schumacher vem chegando ali para cima de Damon Hill. Você vê o Hill e você vê o Schumacher chegando ali na segunda posição. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper Dynatec. Ford Escort. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. Você confere aí a classificação de Christian Fittipaldi na 12ª posição. Ele que chegou a estar na 7ª posição, mas que procurou fazer apenas uma parada. 2.2. Galvão. Já é visual, né? Era de 5. Epa! Olha a Ferrari virada ao contrário aí, Alesi. Alesi. E deixou pro Rubinho. E deixou para Rubinho Barrichello, Jean Alesi. O Rubinho vai descer uma onça com a Alesi, hein? Porque ele rodou, ficou na pista, deu aquele giro e voltou na frente do Alesi. Passou ali, fechou o punho. Deve ter falado algo que não dá para repetir. Em português, deve ter falado. Nessa hora ele já xinga em inglês, que é para outro entender mesmo. É a língua universal da Fórmula 1, já xinga em inglês, que é para entender. Aí o Alesi errou. Ele errou. Aí. Passou o Christian. Aí ele quer voltar. Não deixou o motor morrer. Voltou. Olha como é que volta. Aí. No meio da pista. Olha que absurdo fez o seu Jean Alesi. Por isso é que eu digo que o grande piloto... Olha como quebra ali o braço da suspensão, filho. Não houve nada com eles, né? Mas por isso é que eu digo que o grande piloto tem uma diferença daquele que se espera como grande revelação, como grande fera. O senhor Jean Alesi pintou como revelação da Fórmula 1 há 4 anos atrás, sei lá. Aí diziam, o Jean Alesi é um gênio, o Jean Alesi é fenomenal, o Jean Alesi tinha até padrinho brasileiro na história. E aí, cadê o seu Jean Alesi que até hoje não ganhou uma corrida de Fórmula 1? Não ganhou nenhuma corrida de Fórmula 1. Se nós tivéssemos um Senna, um Mansell, um Prost, um Piquet, correndo com esses carros que a Alesi correu, você tem alguma dúvida de que esses gênios, um Nick Lauda, um Emerson Fittipaldi, teriam já ganho alguma corrida, Reginaldo? Sem dúvida nenhuma. E o Alesi, o próprio Alesi reclamou disso, como se fosse só culpa da equipe, né? Reclamou disso 2 semanas atrás e depois veio desmentindo, porque saiu na imprensa no mundo todo as reclamações que ele fazia contra a Ferrari, dizendo que era um absurdo ele com 71 grandes prêmios, não tendo carro para tentar ganhar uma corrida, e depois veio culpando a imprensa e acabou brigando com todo mundo, como se ele não tivesse dito nada. Mas realmente os erros seguidos de Alesi provam que não adianta muito não a equipe fazer um carro em condições, porque você vê, uma dessa é um absurdo, porque ele rodou num ponto em que ele tinha visibilidade total na hora de voltar. Quer dizer, voltar sem ver se está vindo gente atrás é coisa de um principiante. A diferença é exatamente isso. Você tem os bons pilotos, todos são bons na Fórmula 1. Ninguém chega aí de graça. Todos são bons. Aí você tem os muito bons e você tem os gênios. Não adianta só pintar que não vai chegar gênio.
o Alesi não vai chegar gênio, não vai chegar super piloto. Com toda essa carreira, com todo esse tempo, sem ganhar nenhuma corrida, já andando há tanto tempo aí pela Ferrari, e com isso ele tirou o 5º lugar de Rubens Barrichello. O Rubinho vinha brigando, vinha tentando um posicionamento, na pior das hipóteses, vinha para somar pontos. Ele que tem uma posição muito razoável. Você viu lá o Rio indo para o box, confirmando a previsão. O Rio vai para o box, tem que parar para pôr combustível. Quando era pneu dava até para arriscar. Olha só, para pôr combustível, trabalha, mostra o pneu, volta, mostra o combustível. 6.4, 7.7, ele volta. Imagine a vantagem que já ganhou o Schumacher, porque o Schumacher já vinha colado ali. Quando ele entrou, o Schumacher já vinha completando a volta. E agora vamos ver como ele volta. Vamos ver a posição em que volta. Se bem que o Alesi saiu da prova, ele estava ali por trás do Berger, que o Berger tinha que fazer uma parada. E aí muda tudo, porque cai aquele que estava em quarto, cai o que estava em quinto, que era Rubinho Barrichello. O Rubinho ia ganhar a 4ª posição. Ia ganhar a 4ª posição na rodada do Alesi. Schumacher é o primeiro, Rio o segundo, Mansell, o Leão para terceiro, Berger é o 4º. Aí o Rubinho, grande Rubinho. E se conheço esse menino, mas ele deve estar numa bronca, vai falar uma barbaridade, porque ele ia passando para a 4ª posição, ele que tem uma posição de destaque no campeonato. Aí você vai vendo o Damon Hill, Rubens Barrichello, que tem 7 pontos e é o 5º colocado do campeonato. O 4º lugar ali, a coisa tá complicada, viu? De Césares ali, de tráfego, o negócio é enrolado. E aí o Mansell, o Leão vai parando. Vai parando o Nigel Mansell. Imagine a correria dos fotógrafos. O grande Leão vai abandonando o Grande Prêmio da França. E olha só como ficava boa a vida do Rubinho, sem o Alesi atrapalhado ali, porque aquilo afetou, no mínimo afetou a suspensão, a zebra está muito alta. Vamos ver o Mansell. Ele passa reto ali. A princípio a impressão de ter perdido o ponto, depois dá a impressão de que está com algum problema, está parando. Só mais tarde o Reginaldo e o Jaime Brito lá vão saber. E aí está. Aí está exatamente a importância do piloto. O retorno do Leão, do Nigel Mansell. Um grande campeão. Um grande campeão. E ali está, no seu retorno à Fórmula 1. Acima de tudo, uma grande pessoa e um grande coração. Ali está o Nigel Mansell. Olha, eu não sei nem se não está, se não é uma questão, um problema técnico do Mansell. Se não é um problema de fadiga, aquilo que nós dizíamos no início. O Reginaldo está por lá. E quando eu falei em relação ao Jaime, é o nosso produtor que fica correndo por todas as partes, tentando buscar essas notícias lá do box. Já já nós vamos saber exatamente o que aconteceu com o Nigel Mansell. Modificações profundas. Reginaldo Leme dá um panorama da corrida neste momento, porque deu a impressão de que o Leão estacionou, Reginaldo. É a impressão que a gente tem. Ele, claro, tinha algum problema no carro, problema de câmbio, ou talvez o motor não rendendo bem, mas ele foi ali, procurou um lugar para estacionar e ficou parado esse tempo todo no carro, conversando. Você via nitidamente ele falando pelo rádio com os boxes. Mas quem sabe se ele também não estava, o Galvão, ali, tentando se recuperar, porque deve estar muito cansado. Numa temperatura como essa, de 27 graus aqui, um calor infernal, ele que não estava acostumado a esse esforço, uma corrida longa, uma corrida que nós já temos 1h10 de corrida, quer dizer, ele ainda teria que andar muito tempo, porque passamos a pouco da metade da corrida. Ele pode realmente ter sentido um cansaço muito grande
e aí resolveu sair fora, mas é claro que com problema do carro, isso eu não duvido. Ele não deve ter parado simplesmente, sem nenhum problema do carro, simplesmente porque está cansado. Mas enfim, parou lá o Mâncio e daqui a pouco a gente vai ter a informação oficial. E como você disse, Galvão, ia realmente ficar muito bom para o Rubinho, porque primeiro que o Mâncio já não chegava nele, estava a diferença mantida em 6 segundos. E depois com a saída do Alesi e tudo mais, você vê que o quarto colocado agora é o Hackney, que estava muito atrás do Rubinho. Então o Schumacher é o primeiro, muito na frente, muito à frente do Damon Hill, 23 segundos à frente do Damon Hill. Terceiro vem o Berger, quarto o Hackney, em quinto o Frentzen, em sexto o Katayama. E o Christian está em oitavo, meio segundo atrás do Herbert. E nos dá aí uma certa esperança de que ele ainda, pelo menos um brasileiro, chegue ainda nos pontos nessa corrida, porque falta corrida ainda, hein? Veja só, 23 segundos para o Hill, depois 29 segundos. Eles se espalharam na pista. Exatamente entre eles por ali tinha Alesi, tinha Rubinho, tinha Mansell. Aí Flávio Briatore está com a expressão de sossego, esperando a sua sexta vitória em 7 provas de temporada. Aí Damon Hill, que é o segundo. Eles se espalham na pista. O Hakkinen tenta um melhor posicionamento. A Ferrari de Berger que sobra. E o Christian vem ali atrás. E é de se esperar realmente que ele possa até pontuar, porque seria importante agora até, Reginaldo, dar uma checada nas suas anotações, ver estes que estão à frente do Christian, quem é que já parou 2 vezes e quem é que poderia ter que dar uma segunda parada, porque o Christian nitidamente parando depois da volta número 35, opa! Já foi mais um Peugeot. Já foi mais um Peugeot. Já explodiu mais um Peugeot. O primeiro de Martin Brundle, agora o de Mika Hakkinen. Agora, olha a encrenca de óleo que ele deixou para os outros. Porque ele fez uma transversal, digamos assim, na curva, deixando o óleo. Quer ver, ó? Vamos ver se fica fora do traçado. Porque ele não faz a curva. Vai caindo óleo ali, vai pegando um pouquinho de fogo na pista. Mas ele ficou só na tomada, ficou fora do traçado. Veja só. Aí, ó. Aqui. É que o piloto vem por aqui para fazer essa tomada. Veja como já evita ali, como já muda ali atrás o rio. Então o problema não é tão grande do óleo para quem vem ali atrás, não. Ele não chegou a pegar o traçado exatamente para largar o óleo. Ron Dennis, difícil, hein, Ron? Complicado. Para quem dominou a Fórmula 1 por tantos anos, para quem teve o melhor piloto da história da Fórmula 1, para quem teve talvez o melhor motor, o melhor conjunto carro-motor da história da Fórmula 1, naquele McLaren MP4, o MP44 com motor Honda. Que foi, sem dúvida nenhuma, na Fórmula 1 moderna, o maior conjunto que já existiu. O chassi do MP44, o motor Honda e Ayrton Senna no volante. Aí, aquela expressão de desânimo do Ron Dennis, vendo o seu segundo piloto fora da pista. Schumacher segue firme na ponta. Christian Fittipaldi, olha só. Repare aí, já na 6ª posição. Aquilo que nós dizíamos, Reginaldo, já na 6ª posição, o Christian, depois a diferença de Martini para De Cesaris, à frente do Christian, Reginaldo. Quem é que tem enquanto o Mika Hakkinen volta a pé pro boxe? Pois é, o Christian ganhou essa 6ª colocação do Martini, que você viu, ele está 446 milésimos à frente, e à frente dele tem o Katayama, 4.2 à frente dele, até o fim da corrida. Repito, ainda faltam 21 voltas. Então tem muito chão aí, se bem que o Christian parece, a gente dá a demonstração do carro dele, que já está também no gargalo, ele que fez só uma troca de pneus, quer dizer, é um calor muito forte, Galvão, é muito duro realmente para os motores, para pneu, para câmbio. E a informação oficial que vem dos boxes do Nigel Mansell, de que realmente o que quebrou no carro do Mansell foi o câmbio. Travou, não saía mais de uma marcha. Tá certo. O Leão fez a sua parte, deu o seu espetáculo, mostrou sua competência, veio realmente emprestar a importância do seu nome
a Fórmula 1, largou na primeira fila, mostrou estar nitidamente ainda sem adaptação, sem o condicionamento físico, sem a condição de resistir a esse estresse, dessa pressão, desse garoto, dessa garotada, todo por cima, um de um lado, outro do outro. Mas ele esteve ali, andou na frente, largou na primeira fila, andou nas primeiras posições. E tá aí o Nigel Mansell fora da pista. 20 voltas para o final. Apenas confirmando o primeiro lugar de Schumacher, o segundo de Damon Hill, depois nós temos o Berger, e aí o Reginaldo confirma quarta e quinta posições até nós chegarmos. Quinta posição é do Katayama, a sexta posição é do Christian Fittipaldi. Fica aqui, faltando para mim a quarta posição. A quarta posição é do Frentzen. Portanto, Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, depois Katayama, depois Christian Fittipaldi. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. Aí vem Michael Schumacher. Menos de 20 voltas para o final. Outra fritadinha. Sempre ali no dianteiro direito. Sempre no dianteiro direito. Sempre nessa variante de entrada da reta do box. É a tocada forte mesmo dele, não tem jeito. É o estilo do alemão Michael Schumacher. Às 2 da tarde, horário de Brasília, horário aí do Brasil. E tem tráfego ali à frente, ó. Com calma, espera o momento exato para fazer a ultrapassagem. Frank Williams ali. A equipe Renault. E aí você vai vendo o Schumacher. Às 2 da tarde, Arábia e Suécia, com narração de Oliveira Andrade. Às 5h30 da tarde, sempre horário aí do Brasil, Romênia e Argentina, com Kleber Machado. Será que a Argentina já se recuperou psicologicamente do problema Maradona? Sem Canidia, com distensão muscular, ela que vem de derrota. Num dia era a sensação da Copa, tinha Diego Maradona, era primeiro do grupo. No dia seguinte não tinha Maradona, não tinha Canidia, era terceira do grupo. Como é que vai se comportar a Argentina hoje às 5h30 da tarde, neste jogo contra a Romênia? Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo, Berger é o terceiro, Frentzen é o quarto, Katayama é o quinto, Christian Fittipaldi na sexta posição. E impressiona a performance do Katayama, que a gente, de forma carinhosa, Reginaldo, chamava de catagrama, de tanto que ele andava fora da pista. Alguns não entenderam a brincadeira, mas ele mesmo entendia. Porque perguntaram: o que você espera esse ano? Ele disse: permanecer mais tempo na pista do que no ano passado, não rodar tanto e não sair tanto da pista. E tá aí com essa tira, toda hora chegando, de vez em quando marca os seus pontos, tem equipe pronta ali esperando o Schumacher, né? De vez em quando marca os seus pontos e tem tido uma performance em sequência melhor do que Blundell, seu companheiro de equipe. Aí Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Katayama, Christian, Martini é o sétimo, De Césares é o oitavo, Herbert é o nono, depois vem Henrique Comar. São 12 os carros que permanecem na pista dos 26 que largaram para o Grande Prêmio da França, Mancur e box. A gente mostrava a equipe preparada para quê? Assumir algum risco, a diferença é muito grande para o segundo. Ele vem para uma parada, vem para uma terceira parada, hein? Vamos ver. Pneu, e vai ser rápida, porque olha o que botaram de combustível. Botaram 4 segundos de combustível pelo relógio ali. Vamos dizer 5. Na marca você cai para 4. Isso cabe 30 litros mais ou menos de combustível. Falei, olha aí, ó, falei negócio de rodar. Tá ele ao contrário. E o Christian vai assumir a 5ª posição. Por isso é que era o catagrama. Ele mesmo brincava com isso. Deu essa entrevista, se não me engano, esse Reginaldo se lembra bem disso, no Japão, né? Ele diz assim: espero esse ano permanecer mais tempo na pista, rodar menos. E vem fazendo uma boa temporada. Tá aí
o Kyo Katayama, o Katagrama, e Christian Fittipaldi pula para a 5ª posição. E o trabalho, mais uma vez, rápido da equipe. Olha, quer saber de uma coisa? Naquela linha ali que o Hakkinen deixou. Por quê? O Hakkinen, a gente dizia, ele deixou bem fora, onde seria o início do traçado. Tira um pouquinho para dentro, depois faz a tomada certa. Ele veio naquela linha, onde talvez ninguém tivesse passado ainda, naquela linha onde veio deixando o óleo o Mika Hakkinen. Com isso o Christian é o 5º colocado. Reginaldo Leme, posicionamento da prova, quantas voltas restando? Você vê de novo o Flávio Briatore, preocupado, ele ficou preocupado com essa parada de Schumacher. Você falou exatamente o que eu diria naquela linha de traçado do Hakkinen, só que no momento em que o Hakkinen deixou a linha, estava um pouco fora para início de corrida, só que do meio da corrida em diante, aquele já era o traçado que vinha sendo utilizado pelos pilotos. E aí é que Katayama, outros pilotos desse nível médio para baixo, é que eles não percebem esse tipo de coisa. Há muitas voltas atrás ele já não poderia estar passando naquele ponto. Então passou, se esqueceu, foi exatamente buscar aquele ponto e não tinha como segurar o carro. Agora o Katayama, vale a pena dizer, hein? Durante esse ano todo você tem razão. Ele largou várias vezes à frente do Blundell, já se classificou em 5º em 2 corridas, quer dizer, essa seria a 7ª vez, seria a 3ª vez em 7 provas no ano que ele estaria buscando os pontos. Agora, o Christian ganhou a posição do Katayama, mas em seguida, o Christian vinha dizendo para vocês, o carro já apresenta um desgaste muito grande. Em seguida, ele perdeu uma posição para o De Cesaris, mas está tentando recuperar, porque o De Cesaris passou, o Christian teve um problema qualquer que pode ser de câmbio, demorou para pegar de novo e já vem diminuindo a diferença em relação ao De Cesaris. Estamos com 57 voltas completadas. O Schumacher tem agora 14 segundos à frente do Damon Hill. Depois vem o Berger em terceiro, que está 33 segundos atrás do Hill. Depois o Frentzen, o Martini, o De Cesaris e o Christian em 7º. O Christian, que tinha tudo para estar na 5ª posição, com os 3 pontos, ele podia pular na frente do Blundell, do Hakkinen, do Katayama e pular exatamente para a 7ª posição do campeonato, ficando 2 posições atrás do Rubinho, que é o 5º colocado no campeonato. Vamos ver se nessas últimas 15 voltas ele consegue uma recuperação. Aí complica, né? Porque o câmbio tem sido um problema constante de Christian Fittipaldi. Era um problema seríssimo no início da temporada, mudou o gerenciamento, quer dizer, mudou para a própria equipe, para a Ford também, e aí depois melhorou um pouco, mas não chegou a resolver. Sempre é a imagem aí de uma pessoa que virou absolutamente estrela na Fórmula 1. Flávio Briatore, com poucos anos, agora dirige 2 equipes, piloto ganhando todas as corridas, e a cada 10 minutos você vê o Bernie Eccleston e o Flávio Briatore cochichando num canto do autódromo, conversando no canto do autódromo. Ganhou realmente o status que pertencia só, digamos, aí a Ron Dennis e a Frank Williams. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec e Ford Escort. Você vê que o Christian tem uma vantagem de 3,5 segundos para Herbert, que é o 8º, mas já está mais de 2 segundos atrás do De Cesaris, que ocupa a 6ª posição. Ele que estava na zona de pontuação em 6º, com o problema do Katayama, podia pular para 5º. E os meninos realmente tinham uma belíssima possibilidade. A briga de Rubinho seria pela 3ª posição, pelo pódio, quando o Alesi resolveu fazer aquela graça. Às 2 da tarde, as emoções de Arábia e Suécia. Arábia, sensação do campeonato, o mais bonito dessa Copa, marcado por um árabe. Arábia e Suécia, às 2 da tarde, para você, direto de Dallas, do estádio Cotton Bowl, com Oliveira Andrade,
às 5h30 da tarde, direto do Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia. Romênia e Argentina, com Kleber Machado. Sempre com Raul Plasman e Arnaldo César Coelho. A Globo trazendo a você todas as emoções da Copa do Mundo. Amanhã, Brasil e Estados Unidos. O jogo começa às 4h30 da tarde aí no Brasil, hein? Mas à 1 da tarde já começa, direto de Orlando, na Flórida. Holanda e Irlanda. Importante porque o Brasil, vencendo os Estados Unidos, pega vencedor de Orlando e Irlanda nas quartas de final. Então a gente vai com Holanda e Irlanda até as 3 e depois já emenda direto de Stanford. Nós estaremos juntos, você aí no Brasil, todos torcendo. Estarei lá com Pelé, com Arnaldo, com toda a equipe de reportagem. Olha o Christian ali, já pressionado ali atrás, já perdeu aqueles 3 segundos que tinha de vantagem. Olha só, de 3 já cai para 1,5 na volta anterior. Ele completou a volta agora, já deve ter caído mais. Definitivamente tem problema no carro, o Christian. Reginaldo Leme. Exatamente, Galvão. Agora a diferença já caiu para 481 milésimos. Você vê o Herbert, que tem a câmera colocada nessa corrida, colocada no bico do seu carro. Você vê ele já colado em Christian. E o Christian foi realmente atrapalhado, bastante atrapalhado na pista, no momento em que ele perdeu a posição para o De César, porque ele foi atrapalhado. E agora está difícil. Agora realmente só se tiver alguma quebra na frente, porque até para segurar essa 7ª colocação está difícil. Aí Schumacher vai abrindo o caminho, a posição difícil no tráfego intenso. Ele que é o líder, ele que tem muita vantagem para Hill, que é o segundo. Está exatamente ali atrás do Christian. Foi bom para ele porque ele ficou entre Christian e Herbert, deu um descanso para o Christian ali. Agora ele vai fazer a ultrapassagem. O Christian tem também um retardatário. O Christian é retardatário para o líder Schumacher. E o Belmondo ali é retardatário pro Christian. Algum maldoso buzinou aqui no meu ouvido. Retardatário para a Fórmula 1 inteira, mas aí é muita maldade. Belmondo é retardatário em relação ali ao Christian Fittipaldi. Você vê de novo a câmera colocada no carro de Herbert como balança. O Schumacher já fez a ultrapassagem. Aí o Schumacher. Schumacher era o primeiro colocado, com o Hill em segundo. Deixa eu fazer aqui uma correção, porque eu misturei um carro da Pacific com outro da Syntec. Eu misturei um carro da Pacific com outro da Syntec. Esse que tá aí é o Gonon da Syntec, que resta até porque o Brabham saiu. O Belmondo é da Pacific, junto com o Gachot. Aí você vai vendo o Schumacher, e o Christian já perdeu também a posição, a 7ª posição. Confere, Reginaldo. Exatamente, acaba de passar o Herbert, seria uma ultrapassagem inevitável. E agora o Christian vai tentar manter o ritmo aí, à espera de que nessas 10 voltas haja algum problema. Você vê que tem Frentzen, Martini, De Césares e Herbert, que são carros que não estão nada inteiros e que estão à sua frente. Aí Michael Schumacher tentando a sua 6ª vitória na temporada em 7 corridas. Seriam 6 vitórias e um segundo lugar. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Aí de novo aparecendo a equipe Benetton. Aí Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Césares.
Reginaldo Leme faz uma panorâmica, uma análise da corrida. Menos de 10 voltas para o final. Aí Berger na terceira posição, tentando mais um pódio. Gerhard Berger na sua briga particular com Alesi. Chegando em terceiro, marcando 4 pontos, ele pularia para 17 pontos, mantendo a terceira posição, mas é isolada, deixando a quarta posição com o João Alesi com 13 pontos. O Damon Hill pode ir a 29 e o Schumacher a 66 pontos, Reginaldo. Galvão, a corrida parece mais ou menos tranquila nas mãos do Schumacher, a não ser que haja um problema mecânico. E que, cá entre nós, seria até muito bom para a Fórmula 1, porque o Hill, se o Hill vencesse essa corrida, poderia começar a incomodar um pouco na classificação do campeonato, essa que você deu agora há pouco. O Berger em terceiro lugar não incomoda de jeito, não está muito longe do Damon Hill e do Schumacher, mas de qualquer forma, ele aí está aí o Berger, garantindo mais um pódio para a Ferrari, que de qualquer forma, com tudo que a Ferrari passa, está ali, né? Sempre chegando no pódio, quer dizer, é uma equipe que está prometendo, como eu já disse, para Hockenheim ter um motor novo, quer dizer, está prometendo ser uma nova equipe, sob a direção desse homem que você vê aí, do francês Jean Todt, ser uma nova equipe no final dessa temporada e quem sabe em 95, quem sabe com um brasileiro, pode ser Christian, pode ser Barrichello, quem sabe. O Frentzen está na quarta colocação e chama atenção para que a única equipe que tem aí 2 carros na zona de pontuação, entre os 6 primeiros colocados, é a equipe Sauber, que tem o Frentzen e o De Césars. O De Césars está fazendo apenas a sua segunda corrida pela equipe Sauber, ele que foi contratado depois de ter voltado à Fórmula 1 pela Jordan em Mônaco e ter marcado 4 pontos com a quarta, ou melhor, 3 pontos com a quarta colocação. Então o De Césars já estaria pela primeira vez pela equipe Sauber marcando ponto, que é um resultado muito bom. E o Christian fez aquela corrida com o carro que hoje talvez, eu não vou dizer dos piores, porque tem lá a equipe Pacific, tem lá a Sintec, tem as equipes que andam sempre atrás, mas é um carro, é seguramente o carro que mais decaiu na temporada, isso sem dúvida nenhuma. Um carro que começou o ano muito bem, que veio caindo e que depois das mudanças de regulamentos, o regulamento passou a ser simplesmente um carro ruim, e muito ruim, não é pouco não. A equipe precisa trabalhar muito no carro e o Christian vem fazendo o que pode, você vê, andando sempre mais que o Morbidelli e conseguindo segurar pelo menos até o final da corrida um carro aí que já ocupou a 6ª colocação. É uma boa prova do Christian, que cada vez mais prova que se não é um piloto tão rápido de treino, é um dos melhores pilotos que tem a Fórmula 1 em condição de corrida. Aí a análise de Reginaldo Leme, que segue acompanhando a Fórmula 1, segue para a Inglaterra, Silverstone, onde nós vamos viver as emoções da Fórmula 1 no próximo final de semana. O treino do sábado para você, aí está o Christian Fittipaldi, mais uma vez enfrentando problemas, vai tomar a volta ali do Damon Hill, mais uma volta do Damon Hill. E no próximo domingo, as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Terminando assim, Schumacher pula para 66 pontos, com Damon Hill pulando para 29. E se continuar numa sequência de vitórias, fazia umas contas aqui, Reginaldo, o Schumacher, mesmo com o Hill fazendo segundo em todas as corridas na sequência, em mais 4 corridas, nós já teríamos Michael Schumacher como campeão absoluto na temporada de 1994. Porque ele pularia com mais 4 corridas vencendo para 106 pontos ao final do Grande Prêmio da Bélgica. E mesmo fazendo todos os segundos, o Hill só poderia chegar a 53. Ele passaria a ter 53 de vantagem em 50 disponíveis para as últimas 5 corridas da temporada. Isso se o Hill for fazer o segundo. Se não, ele poderia até quebrar o recorde do Mansell, que foi campeão uma corrida antes do que esse cálculo que a gente fazia. Aí está Damon Hill, segundo colocado na prova, mais uma vez, o segundo colocado na prova. Schumacher em primeiro, Hill na segunda posição. A terceira é de Berger, depois Frentzen. São os 4 primeiros colocados. Muitas desistências, Reginaldo, da a classificação daqueles que permanecem na prova, do primeiro ao último, daqueles que estão na prova e a quantas voltas do final. Nós estamos com 66 voltas completadas, estamos na 67ª volta, faltando, portanto, 5 voltas. O Schumacher é o primeiro, são 11 carros na pista. O Schumacher em primeiro, o Hill segundo, Gerhard Berger terceiro,
o Frentzen é o quarto, o Martini é o quinto, o De Cesaris é o sexto, o Johnny Herbert, que é esse que você está vendo aí. O carro, a câmera está colocada no bico do carro do Herbert. É o sétimo colocado. O Christian é o oitavo. O nono é o Comas. O 10º é o Gounon. E o 11º é o Blundell. Aí restando poucas voltas para o final, a partir das 2 da tarde. De volta às emoções da Copa do Mundo e como começaram as oitavas de final, hein? Que jogaço, Alemanha e Bélgica, 3-2 para a Alemanha. A Alemanha correndo atrás de mais uma final, que seria a impressionante marca de 5 finais das últimas 6. A Alemanha já classificada para as quartas de final. O mesmo acontecendo com a Espanha, a fúria espanhola. Foi para cima da Suíça, 3-0 a Espanha em cima da Suíça. A Espanha também classificada para as quartas de final. São as duas primeiras equipes classificadas para as quartas de final. Hoje saem mais duas. A partir das 2 da tarde, você acompanha as emoções de Arábia e Suécia, direto de Dallas, com Oliveira Andrade. Às 5:30 da tarde, Romênia e Argentina, direto de Pasadena, na Califórnia, com Kleber Machado. Aí nós já teremos 4 classificados. Amanhã sai mais 2, em parceiramento do Brasil. 1 da tarde, Holanda e Irlanda, lá na fornalha de Orlando, lá na Flórida, acima dos 40 graus. E depois em Stanford, na Califórnia, às 4:30 da tarde. Prepare o seu coração. Estarei ao lado de meu amigo Pelé, meu amigo Arnaldo e de milhões de amigos brasileiros torcendo pela seleção brasileira contra os Estados Unidos. As oitavas terminam na terça-feira, no último emparceiramento. As partidas que definem as 2 últimas equipes selecionadas para as quartas de final. Aí, últimas voltas da Fórmula 1. Schumacher é o primeiro colocado. Damon Hill é o segundo, 4 voltas para o final. Gerhard Berger é o terceiro. O quarto é Frentzen. O quinto é Pierluigi Martini. E o sexto é André De Cesaris. A Sauber vai botando 2 carros entre os 6 primeiros. Rubens Barrichello tinha a 5ª posição quando foi atacado, digamos assim, pelo Alesi, que tinha rodado, voltou na frente do Rubinho. O Rubinho estava passando para a 4ª posição. O Christian chegou a estar em 6º. O Katayama rodou ele passando para 5º. Aparecia passando para 5º. Voltou até problema de câmbio, perdendo posições, está na 8ª posição. Classificação depois de 68 voltas. Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Cesaris. Confirmando os 6 primeiros, já estamos na volta número 69. Confirme que Herbert é o 7º, Christian é o 8º, Comas é o 9º. Depois, os últimos 3 que permanecem na prova. Voltas finais, Reginaldo Leme. Eu queria te dizer que, mesmo estando em um país, na França, no caso, que não se classificou para a Copa do Mundo, a Fórmula 1 também vive o clima da Fórmula 1. Todos os jornalistas, os chefes de equipes, alguns pilotos que assistem com muita atenção ao jogo. Hoje aqui, por exemplo, o clima era de todo mundo lamentando o pênalti não marcado, o pênalti que sofreu o jogador da Bélgica no jogo contra a Alemanha, o pênalti não marcado. Aí mais 2 pilotos fora da pista, hein? Agora são só 9. Olha a encrenca aí. Larousse de um lado, Comas. Larousse de um lado e... Ah, não, mas ali onde já estava, ali já era o estacionamento. É só o Larousse que veio estacionar. Aí quem vai para casa estaciona o carro aí. Aí o carro do Mansell ficou ali, o do Hackner ficou ali. Mas diga, Reginaldo. Ali é o verdadeiro estacionamento dessa corrida. E também conversando com outros amigos, o nosso amigo da televisão suíça, o Jacques Descheneux, lamentando o péssimo jogo, o rendimento da equipe suíça, de quem ele esperava mais, dizendo que de agora em diante o seu time é o Brasil, como também os ingleses, em geral, torcendo pelo Brasil. E a curiosidade que é o Ed Jordan, que é fanático pela sua seleção irlandesa, que escreveu no carro do Rubinho e do Ed Irvine, escreveu Irlanda 1, Itália 0, de tão satisfeito que ele ficou com esse resultado ainda na fase de classificação, e dizendo para o Rubinho que o Brasil que se cuide, não cruze o caminho da Irlanda, que senão vai embora para casa. É o clima de Copa do Mundo que pega todo mundo, e a Fórmula 1 aqui atenta aos jogos de ontem, que boa parte do pessoal assistiu, e aos jogos de hoje,
inclusive um deles começando muito tarde aqui, mas já com a corrida passada, todo mundo vai ver. Vamos para as duas últimas voltas. Vamos para as duas últimas voltas. O Jordan é tão apaixonado, ele tem escrito no carro, descubra a Irlanda. O negócio dele é assim, ele deve estar... Agora, manda um recado pessoal. O Brasil passa pelos Estados Unidos, que se a Irlanda passar pela Holanda, a gente atropela a Irlanda nas quartas de final em Dallas. Vamos para o final. E lembrando de Copa do Mundo com Fórmula 1, lembrando que a história de bandeira dentro de carro surgiu na Fórmula 1 em função de Copa do Mundo. Grande Prêmio de Detroit, 86. Senna corria na Lotus com uma equipe francesa de motor, da Renault. E o projetista era o francês Gerard Carouge. E um dia antes da corrida, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. E os franceses caíram na pele de Ayrton Senna. Ele então armou a jogada da bandeira e disse: eles vão ver, eu vou ganhar a corrida e vou à forra. Estarei com a bandeira do Brasil na volta de consagração. E ali surgiu aquele hábito que milhões e milhões de brasileiros viam, gostavam e se apaixonavam do Senna com a bandeira, com as cores do Brasil em cada uma de suas vitórias. Aí vem Schumacher para a volta final. Vem Schumacher para mais uma vitória. Para completar 6 vitórias em 7 corridas. Para somar 66 pontos. Deixando Damon Hill na segunda posição no campeonato com 29 pontos. Uma diferença muito grande. 2 da tarde. Emoções da Copa do Mundo. Arábia e Suécia. Oliveira Andrade. 5h30 da tarde. Mais emoções. Romênia e Argentina. Kleber Machado. Amanhã nós estaremos juntos com Pelé e com Arnaldo, com você, com milhões de brasileiros, o Brasil na Copa do Mundo com os Estados Unidos. Aí vem Schumacher para vencer mais uma na Fórmula 1. Vai apontar. Aí vem Schumacher. Já para comemorar mais uma vitória. Flávio Briatore por ali. Ninguém podia esperar uma temporada assim, né? Aí o diretor de prova aguardando, vai apontar Michael Schumacher. 6ª vitória em 7 provas, ele vem com calma, lento, Michael Schumacher da Alemanha. A Benetton ganha mais uma, Schumacher ganha mais uma. Veja que a vibração já não é mais nem a mesma do início da temporada. Hill recebe a bandeirada na 2ª posição. Mais uma vez ele é o 2º colocado, Berger será o 3º colocado. A 4ª posição aguardando, depois o Reginaldo vai conferir tudo direitinho. Frentzen para a 4ª posição. Depois teremos a confirmação de todas as posições. Martini ocupava a 5ª posição, Pierluigi Martini. E De Césares a 6ª posição. Aí Gerhard Berger. Gente da melhor qualidade, gente muito fina, meu amigo Berger. Vem para mais um pódio para a 3ª posição. Gerhard Berger apontando e levando a Ferrari de novo ao pódio. Outra vez levando vantagem na sua luta particular contra Jean Alesi. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o pódio. E lá no pódio estarão Schumacher, Damon Hill e Gerhard Berger. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Se você... Belíssimo. Belíssimo circuito de Mancur. Só é meio no meio de nada, né? É uma complicação terrível para as equipes, para todo mundo, para o circo da Fórmula 1, para arrumar hotel, acomodação. Aquela história que a gente fala. Na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha vale tudo. Se fosse em outro lugar, não, corrida aqui não pode ter, imagina. Não tem 740 hotéis de 5 estrelas. Lá, me lembro do primeiro ano, piloto trocando de lugar, porque a câmera curta, dor nas costas. Mas a pista é muito bonita, o circuito muito bonito, muito organizado. Tá aí. Falando nisso, tá aí o visual para você. Vamos ao pódio. Reginaldo faz a sua análise da corrida. É como você disse, Galvão, realmente é uma pista, um circuito que favorece uma boa corrida. Isso sempre. É uma pista seletiva, é uma pista de asfalto liso. É claro que tem muita rodada, isso faz parte do espetáculo, tem muito erro. E
Ocasionalmente, num dia como hoje, de muito calor, tem também muita quebra. Essa é a parte negativa. 11 carros terminaram a corrida, mas poderia ter sido mais interessante com mais carros. De qualquer forma, houve briga, houve uma nova vitória do Schumacher, o grande favorito, mas não foi uma vitória tão fácil como em outras vezes. Ele teve que enfrentar um Hill, teve que enfrentar um Mansell, que largou mal e isso prejudicou toda a sua corrida, mas andou como um leão enquanto pôde. É uma corrida que a gente viu a Ferrari realmente mostrando que parte do que ela promete já está sendo cumprida e que vai ser uma grande equipe. O Berger em terceiro, é o pódio de novo. Um Frentzen, um Martini e um De Cesaris. E a gente viu um Christian que quase chegou na sexta colocação, depois fez tudo o que pôde para segurar o carro na pista, acabou terminando em oitavo. E a gente viu a coisa mais lamentável da corrida, que foi o Rubinho perder uma posição que na época era a quinta, mas que seria um pódio, seria o seu segundo pódio no ano, porque ele estava à frente do Berger. Quando um Alesi disse que simplesmente não viu o Rubinho, um piloto que ele sabia que estava 4 segundos atrás, o tempo que ele rodou, é claro, o tempo que ele ficou ali preso na brita já era tempo que o Rubinho está chegando. Daqui a pouco falamos, olha o hino alemão em homenagem a Michael Schumacher. Mais uma festa de Schumacher. Aí nós temos o pódio, a presença do Schumacher, do Hill, do Berger, do Briatore por ali. E o retorno à imagem, vamos ao hino britânico pela equipe. Tivemos o primeiro alemão e a imagem ali do Jean-Marie Balestre. Aí, portanto, a premiação e as considerações finais do Reginaldo Leme. Só para completar, Galvão, que eu estava dizendo, aí, ó, mais uma festa do Schumacher, desse absurdo que é o Alesi dizer que não viu, ou seja, não sentiu que vinha atrás dele um piloto quando ele tentava voltar à pista, sabe lá como. O Rubinho disse que tirou o pé, colocou, enfiou no freio tudo que pôde, e o carro como se deslizasse em cima de uma poça d'água, foi direto no Alesi. Agora eu faço uma pergunta. Se a FIA suspendeu o Irvine por 2 corridas no Brasil por ele supostamente ter provocado um acidente, qual é a medida que teria que tomar com o Jean Alesi numa coisa clara, numa tentativa de voltar à pista à frente de pilotos que vinham? Isso aí realmente é um absurdo, foi uma falta do Alesi imperdoável para um piloto da qualidade dele. Sem dúvida nenhuma, foi o que estragou a corrida, dele e do Rubinho. Aí, portanto, chegamos ao final de mais uma vitória de Michael Schumacher, Damon Hill, Gerhard Berger, Jean-Marie Balestre. Olha lá, sabe por que ele está ali? Porque ele é presidente da Federação Francesa. Ele perdeu aqueles cargos todos de importância que ele tinha. Aquela FISA que não tem mais, agora é tudo a FIA. E aí a festa final. A cobertura completa você vai ter logo mais no Fantástico e no Placar Eletrônico. Não se esqueça, hein? 2 da tarde, Arábia e Suécia. 5h30 da tarde, Romênia e Argentina. Próximo final de semana, Grande Prêmio